Graça e paz seja convosco. Eu gostaria de compartilhar uma palavra que está em Salmo capítulo 73. O tema da nossa mensagem é: quando servir a Deus parece ser inútil. E de fato, na nossa caminhada cristã, muitas vezes achamos que servir a Deus é algo inútil, é algo vão, é algo que não vale a pena. Quantas vezes nós já chegamos a essa conclusão? Não há texto melhor para falar a respeito desse assunto do que Salmo 73. Nós vamos falar sobre a vida de Asaf. Asaf não era qualquer homem. A Bíblia diz em 1 Crônicas capítulo 6, versículo 39, que ele era levita. Mas em 1 Crônicas capítulo 16, do versículo 4 ao 5, vai dizer que ele era ministro de louvor no templo de Deus. Ou seja, ele era um homem que vivia na presença de Deus. Não era qualquer homem. Era um homem que já tinha um ministério. Era um homem que já possuía chamado. Era um homem que já estava servindo a Deus. Era um homem que já tinha uma caminhada com Deus. Mas em um certo dia, ele começa a observar demais a vida. Ele percebe algo que mexe com ele por dentro. Quem não serve a Deus está melhor do que eu. Ele chegou a essa conclusão. Ele começou a comparar a vida dele com a vida dos ímpios. E chegou a dizer: quem não serve a Deus está melhor do que eu. Isso não é uma teoria. Isso é algo que todo cristão fiel, em algum momento, já pensou. Veja só, quem está servindo a Deus está melhor do que eu. Mas muitas vezes nós tivemos vergonha de admitir, de confessar. Mas isso já passou pela nossa cabeça. Asaf começa o salmo declarando uma verdade fortíssima, uma verdade teológica. E ele diz o seguinte: Deus de fato é bom para Israel. Verdadeiramente bom é Deus para Israel. Versículo de número 1. Vemos aqui que ele declara que Deus é fiel para o seu povo. Deus é bom para o seu povo. Ele começa o salmo muito bem, mas no versículo seguinte, o versículo de número 2, ele revela uma verdade emocional, a condição emocional dele. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Ele sabia a verdade de Deus, tanto que ele começa dizendo que Deus era bom para Israel. Ele tinha a verdade em sua cabeça embutida, mas o coração não estava conseguindo concordar quando ele começou a comparar a vida dele com a vida dos ímpios. Em cima da vida de Asaf, podemos extrair uma primeira lição. A crise não começa na fé de Asaf, mas começa no olhar de Asaf. Versículo de número 3 vai dizer: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Ele passou a ter inveja dos ímpios, daqueles que não serviam a Deus. Isso tudo começou pelo olhar, quando ele começou a comparar, a observar a vida dos ímpios. Ele começou a observar demais a vida dos outros. E a comparação gera pelo menos 3 coisas. Primeiro, inveja. O desejo de ter aquela mesma coisa, o desejo de viver da mesma forma que aquela pessoa está vivendo. Injustiça aparente. Quando eu começo a comparar a minha vida com a dos outros, eu olho para Deus e penso que Ele é injusto em todas as suas obras. Mas a verdade é que Deus não é injusto. Mas a comparação também gera o questionamento de Deus. Eu começo a questionar a Deus. O porquê disso, o porquê isso está acontecendo, o porquê está procedendo dessa forma, porque Ele vive isso e eu não estou vivendo isso. E aí começamos a questionar a Deus. Mas em Eclesiastes capítulo 4, versículo número 4, vai dizer o seguinte: todo trabalho nasce da inveja do homem contra o seu próximo. Ele não caiu em pecado, ele caiu em comparação. E de fato ele não caiu em pecado diretamente, mas ele caiu na comparação. E qual é o papel da comparação? Muitas vezes matar a nossa fé, destruir a nossa caminhada com Cristo. Mas uma segunda lição sobre a vida de Asaf é que ele descreve a vida dos ímpios. Vamos ver do versículo 4 ao 12, que diz assim:
para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e inédio, me corrigindo, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhe gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento do Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, e aumentam as suas riquezas. Asaf, ele começa a listar a vida dos ímpios, a questionar a Deus, dizendo: os ímpios têm saúde, eles são saudáveis, versículo 4. Eles não têm lutas, versículo de número 5. Eles são orgulhosos, versículo de número 6. Violentos, ainda no versículo de número 6. Eles falam contra Deus, versículo de número 9. Eles continuam prosperando, versículo de número 12. As suas riquezas só aumentam cada vez mais. E isso destruiu a lógica espiritual de Asaf, porque na mente dele, quem não serve a Deus deveria sofrer, mas não era o que estava acontecendo. E muitas vezes também temos essa ideia de que não serve a Deus deve padecer, deve sofrer de forma cruel. Mas a verdade é que muitas vezes nós iremos nos deparar com pessoas que não servem a Deus, com uma saúde impecável, com a conta bancária recheada, estabilizados financeiramente, possuindo várias propriedades, vários bens. E a verdade é que muitas vezes achamos que eles têm que sofrer, que eles têm que padecer, que têm que estar na miséria, mas muitas vezes acontece ao contrário, e isso quebra aquilo que nós esperávamos, porque a verdade é que o mal, o mundo também pode nos proporcionar bem-estar, pode satisfazer os nossos prazeres, pode estabilizar a nossa conta bancária. Não precisa ser de Deus não, para ter uma vida bem sucedida financeiramente. Só basta estudar, se qualificar e ir para a batalha. Em Jeremias capítulo 12, versículo 1, vai dizer: por que prospera o caminho dos ímpios? Em Jó capítulo 21, versículo 7, diz: porque vivem os ímpios, envelhecem e se tornam poderosos. Veja que não foi somente Asaf que caiu nesse pensamento intruso, nesse pensamento errôneo, mas também Jeremias e Jó. Jeremias faz o mesmo questionamento para Deus, porque o caminho dos ímpios prosperam. Jó também fez o mesmo questionamento, porque vivem os ímpios, envelhecem e se tornam poderosos, porque a caminhada deles vão tão bem, porque eles possuem o poder, porque eles têm uma saúde impecável. Então nós vemos aqui que Asaf não é o único com essa crise de pensamento, com essa crise emocional. Vemos que isso é uma crise bíblica, e muitos homens também passou por esse questionamento a Deus, e muitos nos dias atuais também fazem o mesmo questionamento a Deus. Mas a terceira lição sobre a vida de Asaf é que ele chega à conclusão mais perigosa. Vamos ler o versículo 13, que diz assim: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Veja aqui o que está acontecendo. Aqui está o ponto mais crítico. Ele começa a pensar o seguinte: não vale a pena ser santo, não vale a pena obedecer, não vale a pena servir a Deus. Tudo que eu tenho feito para o Senhor é inútil, é em vão. Tudo que eu tenho feito para o Senhor não vale a pena. Ele chegou a essa conclusão, a conclusão mais perigosa de achar que servir a Deus não era útil, era vão, era à toa. Esse pensamento já passou pela cabeça de muitos crentes cansados. Muitas vezes achamos que a nossa vida com Deus é vã, é à toa. Muitas vezes a incredulidade quer tomar conta do nosso coração. E nós não podemos cair neste erro, chegar a essa conclusão perigosa de achar que servir a Deus é inútil. Foi o que Asaf fez. Eu vivi em santidade,
inutilmente. Eu vivi na inocência inutilmente. Mas a quarta lição sobre a vida de Asaf é que o justo sofre enquanto o ímpio sorri. Vamos ler o versículo 14, que vai dizer o seguinte: pois se continuo, sou afligido a cada manhã, castigado. Ou seja, ele declara: todo dia tenho sido castigado. A dor dele não era a pobreza, não era diretamente a pobreza a dor de Asaf, era a sensação de injustiça divina. Ele estava com esse pensamento de que Deus estava sendo injusto com ele. Mas a verdade é que Deus não é injusto em nenhuma de suas obras e como Ele age para conosco e para com a sua criação. Ele nunca foi injusto e nunca será. Mas nós vemos aqui também o grande ponto de virada. Vamos ler o versículo 17, que diz assim: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Ou seja, o problema na mente de Asaf só estava gerando confusão na mesma até que ele entrou no templo. Aí já é outra conversa, aí já é outra história, aí já é outro caminho. Até que ele entrou no santuário de Deus, nada mudou enquanto ele estava fora, com seus pensamentos intrusos e com sua mente confusa. Mas tudo mudou quando ele entrou no santuário, quando ele entrou na presença de Deus. Ele saiu da análise e ele entrou na presença de Deus. Ele saiu da comparação e entrou na presença de Deus. Em Salmo 27, versículo 4, o salmista vai declarar: uma coisa peço ao Senhor, que eu possa estar na casa de Deus. Ou seja, há coisas que você não entende pensando, só entende na presença de Deus. Então o excesso de pensamento muitas vezes não vai nos fazer bem, mas entrar na presença de Deus vai nos trazer clareza, vai nos dar direção de como agir, o que fazer e entender a vontade de Deus. Mas a quinta lição sobre a vida de Asaf é que Deus mostra o fim, não o agora. Vamos ler no versículo 17, 18, 19 e 20, que diz assim: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem dele. Vemos aqui que ele chega à conclusão: então compreendi o fim deles. Mas ele só compreendeu quando ele entrou no templo, no santuário do Senhor. Ele estava olhando a fotografia do momento. Já Deus mostrou o filme completo. Vou repetir mais uma vez: ele estava olhando somente a fotografia do momento. Já Deus mostrou o filme completo. Em Provérbios capítulo 14, versículo 12, vai dizer o seguinte: há caminho que para o homem parece ser direito, mas no final é destruição, é ruína. Então, quando Asaf começa a comparar a sua vida com a vida dos ímpios, ele acha que aqueles caminhos é bom, que aquilo de fato vai fazer bem para ele. Mas quando ele entrou no templo e recebeu a palavra do Senhor, ele compreendeu o fim dos ímpios. Tu os colocastes em lugares escorregadios. Versículo 18. Ou seja, os ímpios parecem firmes, mas estão à beira da queda, da destruição e da condenação, da perdição eterna. Mas uma sexta lição da vida de Asaf é que ele percebe que o problema era a visão dele. Vamos ler o versículo 21 e 22, que diz assim: quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional à tua presença. Ele declara que estava embrutecido e ignorante. Ele estava embrutecido contra o Senhor. Ele estava agindo com ignorância diante da presença de Deus. Quando ele começa a se comparar com os ímpios, ele reconhece: o erro não era Deus, o erro não era os ímpios, o erro era a interpretação dele, o erro estava
na visão dele. Ou seja, quando nós reconhecemos que o problema somos nós, Deus transforma a nossa vida, Deus nos dá uma nova visão, Deus nos dá um novo entendimento, um novo coração, Deus nos transforma completamente. Mas nós precisamos declarar e reconhecer que muitas vezes o erro somos nós, para que Deus tenha acesso aos nossos corações e assim transforme o mesmo. Mas a sétima lição sobre a vida de Asaf é que o que o justo tem, que o ímpio nunca vai ter, que o ímpio nunca terá. Vamos ler do versículo 26, do versículo 23 ao versículo 26, que diz assim: todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Ou seja, ele declara: todavia estou sempre contigo, sempre estarei com o Senhor. Mas isso depois que ele entrou no templo para ouvir a palavra de Deus e compreender o fim dos ímpios. Aquela confusão toda foi tirada. E agora ele está declarando: todavia estou sempre contigo. Aqui ele entende a maior riqueza, a presença de Deus. A presença de Deus é a nossa maior riqueza, é o maior bem que qualquer ser humano pode possuir. Em Lamentações, versículo de número 3, versículo de número 24, vai dizer o seguinte: o Senhor é a minha porção, quem tenho eu no céu senão a ti? Veja que aquele que escreveu Lamentações também declara a mesma fala do salmista: quem tenho eu no céu senão a ti, ou além de ti? Ou seja, Asaf ele troca a inveja, a comparação pela adoração, ele passa a adorar a Deus. E o que nós aprendemos na conclusão dessa mensagem? Na conclusão nós aprendemos o seguinte, versículo de número 28, Asaf declara: para mim bom é estar perto de Deus. O salmo começa com crise, mas termina com convicção. Ele não saiu da luta, Deus não tirou ele da prova que ele estava enfrentando, mas ele saiu da comparação, e foi um grande passo dado. Por isso nós temos como complementos bíblicos, em cima dessa mensagem, Jeremias capítulo 12, como já foi citado, temos Jó capítulo 21, que também já foi citado no decorrer da mensagem, Eclesiastes 8, Salmos 37, Malaquias capítulo 3, e louvado seja o Senhor por isso. Em Jeremias capítulo 12, ele faz a mesma pergunta que Asaf a Deus: porque os ímpios prosperam? Mas em Jó capítulo 21, ele também passa pela mesma crise. Jó passa pelo mesmo momento de luta emocional. Mas em Eclesiastes capítulo 8, a Bíblia também fala sobre a injustiça aparente. Ou seja, aparentemente parece que Deus está sendo injusto, mas Deus não é injusto. Em Salmo 37 diz: para não invejar os ímpios. Mas em Malaquias capítulo 3, do versículo 14 ao 18 diz também: inútil servir a Deus. Ou seja, também fala a respeito do mesmo assunto, da mesma direção. As lições finais desse texto é que a comparação adoece a nossa fé. Então pare de se comparar com as outras pessoas, com aqueles que não servem a Deus, porque a única coisa que a comparação pode fazer é destruir a nossa fé, a nossa comunhão com Cristo. Mas a outra lição que nós aprendemos é: nem tudo que parece prosperidade é bênção. Ou seja, tem coisas que fazem os nossos olhos brilhar, mas nem tudo que parece prosperidade é bênção. Tome muito cuidado. Uma outra lição que nós aprendemos é que só na presença de Deus a vida faz sentido. Então, se você olha para a sua vida e diz assim: minha vida está sem sentido, só em Cristo, só em Deus, você vai encontrar o verdadeiro sentido para a sua vida, o verdadeiro propósito. Mas também aprendemos que o ímpio tem o agora, já o justo tem o eterno. Vou repetir mais uma vez: o ímpio tem o agora, aqueles que servem a Deus têm o eterno.
E aquilo que foi dado àqueles que possuíram as coisas eternas não podem ser tiradas. Mas também nós aprendemos que a maior riqueza do crente é Deus. Deus é a nossa maior riqueza. Ele é tudo que nós possuímos. Também aprendemos que quando você não entende a vida, é necessário entrar no santuário. Quando a sua vida está confusa, quando você está sem direção, quando você não entende a vida, entre no santuário, porque Deus vai falar com você, vai esclarecer, você vai compreender a vida, vai compreender a vontade de Deus. Eu gostaria de fazer uma aplicação final. E a aplicação final é: se em algum momento você já pensou, eles vivem melhor do que eu e nem servem a Deus, você está vivendo também no Salmo 73, assim como Asaf viveu. A resposta não está na explicação, está na presença de Deus. Entra no santuário, entra na presença de Deus e declara, como Asaf declarou no versículo número 28: para mim bom é estar perto da presença de Deus. E louvado seja o nome do Senhor. Por essa palavra, oremos.